Revisão rápida de física. Associação de geradores. Aqui nós temos uma associação de geradores em série, cada um com a sua força eletromotriz e resistência interna e correspondente diferença de potencial U. Observe que a corrente elétrica é sempre convencional. Ela sai do polo positivo e termina no polo negativo. Imagine que essa associação de geradores esteja alimentando, por exemplo, uma lâmpada. Bom, para facilitar a partir de agora, nós vamos admitir que, no gerador, a corrente elétrica passa do menos para o mais. Como é que você pode entender isso, a partir do sentido convencional? Basta continuar esta seta. Ao continuá-la, você vai perceber que a corrente passa do menos para o mais, do menos para o mais e do menos para o mais. Nós vamos utilizar muito isso em aulas futuras. Aqui nós temos a DDP entre os polos de cada gerador, o igual a E menos RI para cada um deles. Nós vamos substituir essa associação de geradores em série por um gerador equivalente. Como nós estamos em série, a resistência equivalente será dada pela soma das resistências internas. A força eletromotriz equivalente será dada pela soma das forças eletromotrizes. Muito bem. E a tensão total ou equivalente é dada pela soma das tensões, o 1 mais o 2 mais o 3. Muito bem. Em uma associação em série, lembre-se que o I permanece constante para todos os componentes associados em questão. E aqui nós temos a representação do gerador equivalente desta associação, com seu U equivalente, E equivalente, Rzinho equivalente e o I no sentido convencional, indo do mais para o menos. Mas lembre-se que você pode agora desenhar a corrente indo do menos para o mais tranquilamente. Muito bem. Em um circuito, observe-o agora aqui embaixo. Após determinar o gerador equivalente, observe-o aqui agora, nós podemos, enfim, determinar a intensidade de corrente elétrica I quando esse gerador equivalente alimenta um resistor, por exemplo. Esse resistor, se for único, eu deixo apenas R, mas eu posso ter aqui uma associação de resistores, de forma que, ao utilizar a teoria de associação em série, paralelo e mista, eu chego no valor equivalente da resistência em questão. Então, repare. Nós vamos utilizar exatamente a mesma expressão que a gente viu no circuito simples, I igual a E sobre Rzão mais Rzinho. Mas agora entra o E equivalente. Se tiver vários resistores associados, vai entrar o Rzão equivalente e o Rzinho equivalente. Lembre-se que E equivalente e Rzinho equivalente você obtém aqui, pela soma das forças eletromotrizes e pela soma das resistências internas dos geradores associados em série. Lembre-se disso. Muito bem. Perceba que a expressão é a mesma. Ela advém da mesma dedução. O U equivalente é igual ao R equivalente vezes I. E esse U equivalente, como eu ilustrei aqui em cima, é o E equivalente menos Rzinho equivalente vezes I. Agora, trabalhando nessa igualdade aqui, e isolando o I, você obtém a expressão acima. Muito bem. Então, resumindo, a partir de uma associação de geradores em série, obtenha o gerador equivalente, primeiramente. Após isso, utilize a mesma expressão na determinação do I, só que agora utilizando os valores equivalentes encontrados. Agora vamos associar geradores em paralelo. Lembre-se que eles são idênticos, todos têm a mesma força eletromotriz E e resistência interna Rzinho. Neste caso, a corrente total I se fragmenta, ela é dividida por 3. Em cada gerador real, nós vamos ter o I dividido por 3. Então, aqui eu vou chamar de I1, aqui de I2 e aqui de I3. Porém, todos os Is são iguais. Entre os polos A e B da associação, nós temos uma diferença de potencial U. Se você quiser calcular a diferença de potencial U, basta escolher um gerador real e aplicar a sua equação característica. O U de um deles é igual ao E menos o Rzinho vezes o I correspondente, que é o I total sobre 3. Determinando o U desse gerador, você automaticamente obtém o U entre os polos A e B, pois todos estão associados em paralelo. Muito bem. O gerador equivalente, que aqui se encontra da associação, ele é obtido da seguinte forma. A força eletromotriz equivalente é simplesmente E, não importa a quantidade de geradores em paralelo. Vai ser simplesmente E. A resistência interna equivalente é o Rzinho sobre N. A DDP é a mesma, ela permanece constante entre os polos A e B, nós temos uma associação em paralelo, e o I total, como eu disse acima, é dado pela soma dos Is de cada gerador real. Lembre-se que o I se divide igualmente na quantidade de geradores que aparece, associado em paralelo. Bom, após isso, o resultado seguinte é o mesmo.
Esse gerador equivalente, resultado desta associação em paralelo, é ligado a um resistor, que pode ser único, ou um resistor equivalente resultado de uma associação de resistores. Muito bem. E aí você aplica I igual a E sobre Rzão mais Rzinho, em que o E é o E equivalente, o Rzinho é o Rzinho equivalente. Observe que o E equivalente é E e o Rzinho equivalente é R sobre N. Lembre-se que o R equivalente aparece aqui para ilustrar a situação de uma forma mais geral, para o caso de uma associação de resistores aparecer aqui. Lembre-se que essa dedução surge dessa expressão. O U equivalente é o R equivalente vezes I, e o U equivalente é o E equivalente menos Rzinho equivalente I. Então, analisando essa igualdade, e isolando o I, a gente obtém a expressão aqui acima. Aqui está o U equivalente. Neste caso, na associação em paralelo, o U equivalente é simplesmente o U. Ao passo que na associação de geradores em série, o U equivalente é dado pela soma de cada U. Muito bem. E com isso, a gente obtém uma maneira de determinar a intensidade de corrente elétrica I.